No vasto silêncio do deserto de Midian, onde o horizonte encontra a areia e o sol nasce como uma promessa dourada, a história de um chamado divino começa a se desenrolar. É aqui, no livro de Êxodo, capítulo 3, que Deus decide quebrar um longo silêncio. Moisés, antes um príncipe do Egito, agora um pastor exilado, vive uma vida simples, marcada pela solidão e pelo som do vento. 40 anos se passaram desde sua fuga, mas dentro dele, um vazio persiste. Um anseio que nem a imensidão do deserto consegue preencher. O tempo de Deus ainda não havia chegado, mas estava prestes a se manifestar. Dia após dia, a rotina de Moisés é a mesma: guiar o rebanho de seu sogro, Jetro, através das paisagens áridas e rochosas. O vento que sopra do Egito carrega consigo lembranças distantes, vozes de um passado que ainda ecoam em sua mente. O peso de suas ações, o clamor de seu povo. Ele caminha, talvez pensando que sua vida se resumiria àquele exílio sem fim, mas é justamente no silêncio ensurdecedor do areal, longe do barulho do mundo, que a voz de Deus começa a se aproximar, preparando o terreno para um encontro que mudaria o curso da história. A jornada diária o leva a um lugar especial. Horebe, o monte de Deus. Ao se aproximar daquela montanha imponente com seus tons avermelhados sob o céu azul profundo, algo muda. O ar parece mais denso, o tempo parece desacelerar. Ali, entre as pedras e os arbustos secos, um mistério está para se revelar. Aquele monte, que para muitos era apenas mais uma parte da paisagem, estava prestes a se tornar o palco da manifestação divina, um altar sagrado onde o céu tocaria a terra. E então, acontece. De repente, um arbusto, uma sarça comum do deserto, se acende em chamas. Mas não é um fogo comum. Ele arde com uma intensidade sobrenatural. Porém, a sarça não se consome. As folhas não viram cinzas. Os galhos permanecem intactos. Faíscas dançam no ar sem produzir fumaça, um sinal claro de que aquela presença é espírito, não matéria. Era um milagre silencioso, uma contradição da natureza que clamava por atenção, uma luz que rasgava a monotonia do deserto, anunciando que o sagrado estava invadindo o ordinário. Intrigado e assombrado por aquela visão, Moisés para. Ele diz a si mesmo: preciso ir até lá e ver isso de perto. Por que será que a sarça não se queima? Sua curiosidade o domina, mas há também um temor reverente em seu coração. Ele se aproxima passo a passo, cada movimento um ato de coragem e fascínio. A distância entre ele e o fogo diminui, e é nesse momento, quando sua atenção está completamente cativada, que uma voz poderosa e clara emerge das chamas, quebrando o silêncio de décadas. Moisés, Moisés. A voz ecoa pela paisagem, pessoal e penetrante. Surpreendido, mas sem hesitar, ele responde com prontidão: aqui estou. A resposta de Deus vem em seguida, estabelecendo a santidade daquele momento. Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Tomado por um temor profundo, Moisés obedece. Ele desata as sandálias, sentindo o chão sagrado sob seus pés, e cobre o rosto, incapaz de encarar a glória que se manifestava diante dele. A voz continua, revelando sua identidade e conectando o presente ao passado. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ao ouvir essas palavras, o peso da história e das promessas ancestrais recai sobre Moisés. Ele não está diante de uma força desconhecida, mas do Deus de seus antepassados, o Deus da aliança. O temor se intensifica, e ele esconde ainda mais o rosto, pois teme olhar para Deus. Naquele instante, séculos de promessas ressoam na brisa do deserto. Então, o coração de Deus se revela. Eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, pois conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e ampla,
uma terra que mana leite e mel. Cada palavra é carregada de compaixão e propósito. O silêncio de Deus não era indiferença, era preparação. O clamor do povo não se perdeu no vento, subiu aos céus e moveu o coração do Criador. E a missão é entregue. O foco se volta para Moisés, o pastor solitário. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O peso daquelas palavras é esmagador. O chamado tão esperado agora o assusta. A magnitude da tarefa o faz questionar sua própria capacidade. Humilde e hesitante, Moisés responde: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E a resposta de Deus é a única garantia de que ele precisaria. Certamente eu serei contigo. Para selar a promessa, Deus oferece um sinal. E este será o sinal de que eu te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vocês servirão a Deus neste monte. O próprio lugar do chamado se tornaria o lugar da adoração, um marco da fidelidade divina. Naquele momento, a luz do sol parece insignificante comparada à luz da sarça. O deserto, antes um lugar de exílio, transformou-se em solo sagrado, um santuário a céu aberto. A missão tinha um ponto de partida e um destino de celebração. Moisés, ainda processando tudo, faz uma pergunta crucial. Quando eu chegar aos filhos de Israel e disser: O Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? O que lhes direi? A resposta de Deus é a mais profunda revelação de sua natureza, uma declaração de existência eterna e soberana. A chama cresce, envolvendo a paisagem em sua luz. Eu sou o que sou. E Deus completa: Diga aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Moisés fecha os olhos, sentindo a presença do Eterno preencher todo o ar, todo o seu ser. A promessa da libertação é detalhada. Deus continua: Eu prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Ele assegura a Moisés que sua mensagem será recebida. Os anciãos de Israel te ouvirão. E quanto à resistência de Faraó, Deus afirma: Eu sei que o rei do Egito nem vos deixará ir, a não ser por uma mão forte. O chamado, antes um fardo assustador, agora se transforma em um destino divinamente traçado, com cada passo garantido pela soberania de Deus. O encontro termina. O eco das palavras de Deus ainda ressoa no coração de Moisés. A sarça continua a arder, mas ele se afasta, iluminado por trás pelo fogo divino. Ele não é mais o mesmo homem. O pastor fugitivo agora é um libertador comissionado. Ele sabe, com uma certeza que transcende a lógica, que o tempo de Deus finalmente chegou. Suas pegadas, antes errantes no deserto, agora seguem uma nova direção, firmes e decididas, rumo ao Egito, rumo ao cumprimento da promessa. O Deus que fala do meio do fogo é o mesmo que fala do meio das nossas provações. Moisés ouviu uma voz em terra sagrada e descobriu que o sagrado está em todo lugar onde Deus decide se revelar. A história da libertação não começa com um exército ou uma estratégia política, mas no coração de um homem que, diante do chamado impossível, teve a coragem e a humildade de dizer: Eis-me aqui. Quando Deus chama, Ele não olha para a tua posição, Ele olha para a tua disposição. Moisés não tinha título nem eloquência, mas tinha um coração atento no silêncio. A sarça ardente nos ensina que Deus fala em meios improváveis. Ele usa o ordinário para revelar o extraordinário. Enquanto o mundo procura por força, poder e influência, Deus procura por ouvidos abertos e corações submissos. Se o teu chão hoje parece seco como o deserto, talvez seja a hora de tirar as sandálias da autossuficiência e ouvir. Talvez as chamas da presença divina já estejam ardendo bem aí, onde tu estás. O verdadeiro chamado não começa com a tua capacidade, mas com a tua resposta. Eis-me aqui. Que a paz de Deus esteja com você, e até o próximo capítulo.